Eu não sei porque o Instagram dá 1 hora, ele tipo encerra. Eu não sei se é alguma coisa automática que eu pus, eu vou procurar saber depois. Então desculpa, Sheila, porque o Instagram tipo encerrou a nossa transmissão por ele mesmo. Ele está com o seu guia interior bem ativo. Mas você estava falando sobre a Torre Rosa, que a criança começa a trabalhar com a Torre Rosa. Cadê? Deixa eu chamar você aqui para você falar pra gente essa questão da diferença entre o trabalho da criança e o brincar. Então, porque o Instagram encerrou a nossa transmissão. Voltamos! Desculpa, Ah, Shelly. eu tava aqui na torcida. Ah, A vou Torre dar, Rosa, acho você que, estava falando. então, não é Ai, educado, o Instagram não é educado. Mas enfim, vamos dar as aulas montessorianas para ele, mas vamos falar para não cair de novo, né? Mas enfim, eu até perdi o fio, mas enfim, quando a criança está trabalhando na Torre Rosa, um exemplo que todo mundo conhece, ela vai trabalhar dimensões, né? E eu sim. apresentei na forma vertical, enfim. E ela não repetiu, mas ela tá fazendo o quê? Trabalhando dimensões, eu vou interferir? Eu não vou interferir. A não ser que ela esteja jogando pro alto, jogando, sabe, arrastando pelo chão, que estraga. Aí realmente não pode. Mas se ela tá trabalhando dimensão, deixa ela trabalhar e uma hora ela vai alcançar o que a gente tá tanto pedindo ali para ela trabalhar, colocar fugiu a palavra, os cubos na ordem, né, do maior para o menor. Mas isso leva um tempo. Como eu disse, a Montessori falou das 19 repetições, né? É. Então, assim, tem muito para ela trabalhar o mesmo material para alcançar isso. Isso a gente volta para a questão da não interferir, né? Para a Sim. criança ter a liberdade e realmente ela ter paz. Quando a gente menos interferir, quanto menos interferir, mais paz a criança vai construindo dentro dela. Acho que isso é a questão, sabe? Então, essa questão do brincar e do trabalhar tem várias analogias, várias comparações, e só que eu acho que o foco lá do trabalho realmente é o guia ter essa destreza, né, essa condição de realmente apresentar de uma forma adequada, porque a Sim. partir do momento que a forma que você apresentar, a criança vai seguir. Aí o Sim. erro é nosso, não é dela. Montessori sempre falava que o erro nunca está na criança, né? O erro está ou no ambiente ou no adulto. E realmente nunca está na criança, ela está construindo, né? O cérebro dela e tudo mais. Então, se ela está fazendo alguma coisa errada, como a gente julga isso, né? O erro, fazendo uma coisa que você não julga adequado, você errou ou você colocou alguma coisa errada no ambiente. Então, volta para ele e volta para você, né? Eu falo bastante, lê, lê, lê. Tem dúvida? Volta e lê. Não coloca sem ter certeza. Volta e lê de novo. E a gente lê até hoje, né, Ruby? É verdade, Eu muito. já dei pedagogia científica, acho que não sei quantas, 3.000 vezes já. Esses dias eu tava com ele montando o trabalho e falei, nossa, isso eu tô vendo diferente hoje, né? É muito legal. Cada vez que a gente lê, a gente vê diferente. Às vezes eu publico um Mas pedacinho lá que eu acho importante. ainda mais quando você está nessa prática da sala de aula, vai fazendo sentido mesmo, porque você vai vivenciando aquilo, vai Isso. aplicando aquilo, isso vai fazendo sentido. Não é só uma Sabe o que eu leitura. ouvi? Ah, Eu participei do centro de formação, desse curso que você comentou, e eu fiz como professora demonstração também na sala, né? Eu fiquei 3 dias com as crianças que eu nunca vi na vida, com exceção de duas que é da escola que eu trabalho. sim. A sala foi linda! Eu nunca vi as crianças, sabe? Assim, claro que tem diferenças, que as mães estavam ao redor, tinha 50 e tantas pessoas ao redor. Mesmo assim, é porque assim, eu digo isso porque muitas pessoas falam, quando a criança é observada, ela se sente incomodada. Quando ela está no nível, não só da normalização, na normalização principalmente, né? Se a criança está normalizada, ela nunca vai se sentir incomodada, pelo contrário, ela vai te oferecer um copo d'água, né? Mas Bonito. mesmo a criança, ela não se sente incomodada. É só a gente evitar aquele olhar fixo também, né? Irritante, né? Ficar pra ela Intimidador. 24 horas. Intimidador. Agora, eu tava com aproximadamente, acho que 13, não lembro exatamente agora a quantidade de crianças, e depois nas observações as pessoas me contaram quantas vezes eu apresentei trabalho, que eu fiquei boba, quantas vezes eu interferi, que poucas vezes, foi mais apresentação, e acho que isso foi bem claro para as pessoas. E eu falei, e são crianças que eu nunca vi. Assim, vi algumas, sim, que de outras Sim. escolas que eu fui, mas não trabalho há muito tempo com elas. E as duas minhas, realmente, não trabalhava há um mês com elas.
Mas foi lindo, assim, sabe? Pra falar, então, são crianças que a Sheila nunca trabalhou e funcionou. Funcionou Sim. bem bonita a sala, mas a culpa não é só minha, né? A culpa é da equipe lá, da outra professora que estava e do ambiente preparado. Esse Sim. ambiente né, de um guia que preparou o ambiente que proporcionou essa alegria para as crianças de só 3 dias, né? Até E você emocionou. No sabe. terceiro dia eu falei para ela, termina você que eu não consigo mais falar. Em 3 dias eu já criei vínculo. Não, Já ia. Mas Sensacional. enfim. E eu vejo aqui, né, que eu tenho um espaço que eu fiz as estantes, que é o espaço da Aham, nossa homeschool lá em cima, no ático, aham, e aí coloco os materiais, e aí todo aquele ambiente é pensado para os meus filhos, assim, não que o resto da casa não seja, mas ali é claro. bem intencional, porque tem um espaço para arte, tem os balanços de capulana, as coisas que eles, é um espaço bem deles, assim. E é Aham, interessante, quando chega uma criança aqui em casa, o quanto que imediatamente elas se conectam àquele ambiente. exato. Eu gosto de subir junto com a criança e ficar longe Olhando, né? para eu poder apreciar, porque é a coisa mais Aham. linda do planeta. Não Então precisa a nem de Montessori apresentação, né? nada, a criança mesmo ela já vai para a estante, ela já você vê que ela tipo o olhar dela brilha, ela é uma outra relação. É, E você vê, são crianças que. Aqui eu tenho crianças sul-africanas, tem crianças de europeus, tem crianças moçambicanas, tem crianças de alguns lugares do mundo. Então a Montessori falou que isso funciona para qualquer criança em qualquer lugar do mundo, e é. Porque ela exato. É. descobriu a essência do ser humano, ela realmente descobriu a criança, é incrível. E aí depois o problema é as crianças quererem ir embora. Eu já tive criança assim que os Não pais vão querem, né? buscar, e você vê que eu tenho todo aquele cuidado de avisar antes, de preparar a criança para não sair arrancando a criança, que eu acho de uma brutalidade imensa. E eu já vi crianças que É, entraram no carro, assim, abrindo a porta e chutando porque não queriam ir embora. E aquilo me querendo chocou subir. tanto. Aham, porque eu falei, meu Deus, por que É, que... Depois eu fiquei pensando, sabe, como que é a relação com as crianças aqui nesse país. E ela encontrar um espaço que ela viu que é dela, digamos assim, que é um espaço que conversa com ela, que tem a altura dela, o tamanho dela, coisas que interessam a ela. Gente, eu não ia querer ir embora mesmo, né? o Ruby Porque Montessori não tem conta, né, bancária, né? É, né? A humildade é ali das crianças e olha que incrível, né? Quando ela encontra o olhar para ela. É ai, é isso. lindo isso. Minha Vale muito a sobrinha, pena. eu fui num lugar com ela, a minha sobrinha não vive Montessori, às vezes comigo, né, um pouquinho, mas enfim, eu fico pouquíssimo, né, minha filha, né? Mas eu fui num banheiro X com ela de um lugar, ela, a primeira coisa que ela falou pra mim, ele era baixinho, o vaso sanitário. Titia, é tão pequenininho, é pra mim, né? Eu falei, é pra você. Ela não queria, o que que ela queria fazer? Só xixi, né? Sim, Toda hora, vamos no banheiro, eu quero fazer xixi. Eu 19 falei, vezes vamos. xixi. Isso, praticamente. Foi tipo, ainda bem que tava comigo que eu deixo. Mas eu Ai, que entendi o legal. motivo, né? Era o Sim. vaso pequenininho, o vaso da altura dela. Porque depois a E gente vai até marca, fazer né, uma essas live frases. sobre o ambiente, né? Como a criança é E isso desconectada, a nossa precisa, é. sociedade Mas totalmente enfim. exclui. É. Então, acho que uma coisa legal que você trouxe é isso, a gente entender que não é brinquedo Montessori, porque são Isso, materiais pedagógicos com uma isso. função de promover, de auxiliar o desenvolvimento daquela criança. Então, eles foram construídos intencionalmente, eles têm um objetivo de cooperar com o desenvolvimento, com a aprendizagem dessa criança. Não que os Ô, Ruby. bons brinquedos não tenham, né? Mas eu acho que mais do que brinquedo, a criança precisa brincar, né? E o brincar envolve O que muitas eu outras digo coisas. eu comentei que a criança nem sempre vai fazer todos os materiais, isso é óbvio, né? Isso é fato, mas nós, como guias, os adultos que estudam Montessori, precisam saber cada ordem, cada sequência, o objetivo daquele material, para realmente saber o que eu preciso apresentar para aquela criança, né? Então, por exemplo, você contou sobre sua filha que estava com os caramujinhos? Caramujinhos na Isso, tá praia? na praia, É, contando os caramujinhos. se essa criança eu não tivesse observado, o que eu ia falar? Ó, acho que ela tem que trabalhar tento, sabe? Então a gente vai associando isso, né? A É, criança tá aqui, né, fazendo ritmo, ela tem que trabalhar o quê? Ou caixa de rumores, e assim a gente vai conseguindo conectar a mente com o ambiente. Então isso é muito importante, estudar detalhes. E a vida prática, eu sempre falo, pelo amor de Deus, ela é o coração de Montessori. Não excluir vida prática da vida da criança. É o principal, é o início. Que, é. assim, eu fico triste, que às vezes eu vejo lugares que põem Montessori bem pequenininho lá em vida prática, sabe? E não pode. Senão, não alcança as outras. Não vai É. alcançar a normalização.
né? Não estou nem julgando, é bem difícil. É bem difícil, porque a gente tem essa tradição escravatista no Brasil, a gente acha assim que o trabalho doméstico, não sei se pode chamar assim, é um trabalho menor. E na verdade É, não, é um trabalho é maior. O meu incrível. pai era um cara que ele dizia assim: que adianta o cara lá ter o diploma de engenharia e não saber nem passar a própria camisa? Então, quer dizer, não é só pelo Uhum, valor de você ter autonomia, que foi o que a Montessori, uhum. né, propôs. Isso, Quando você sabe fazer as coisas, você sabe cozinhar, você tem autonomia. Você não é um isso. inválido que precisa. Ela até usa essa palavra, né? Inválido. Dependente, né? É, que precisa de alguém. Você É. não tá doente. Eu Você tô tem com fome, eu autonomia, vou você lá e sabe. como. É? É, Eu tô mas suja, eu muitas vou lá e vezes me o pai, troco. as famílias se chocam. Eu não mando minha filha para a escola para ficar limpando o chão. Né? A gente aplaude lá o que o Isso, Japão tem. faz. Mas, gente, não é limpar o chão, porque a criança, Não, o trabalho dela não visa um objetivo final, limpar o chão. O trabalho dela, ela está não, limpando o é. chão, ela está desenvolvendo zilhares de habilidades. Para ela tá uma É o delícia, porque ela está processo. mexendo com a água, com o tecido, a coisa que sensorial, o cheiro, e fortalecer a mão, fortalecer o punho, fortalecer. Então, é preciso que esse adulto saiba Isso. enxergar o que aquilo significa para aquela criança e o quanto isso é extremamente importante para ela poder desenvolver outras habilidades mais complexas no sentido de cognição, de coisas que a sociedade valoriza, Isso. como fazer cálculo e tal. Eu vejo quando eu trabalho, a cozinha é um espaço rico, assim, né? É perigoso, mas é rico. Então, as facas ficam todas escondidas. E eu vejo, assim, como a questão da matemática eu vejo assim, quando eu faço uma receita de bolo com a Aimee, como que ali eu consigo ver o tanto que ela cresceu, que ela desenvolveu, que ela percebeu Evoluiu. da matemática, o Isso. Gabriel, a questão espacial dele, assim. Então, é nessa coisa do dia a dia, né, de fazer as Isso. atividades do dia a dia. Então, claro que nem esses dias até o meu esposo filmou a gente lá na cozinha, a Aimee limpando o fogão. Claro que a Aimee ela não é obrigada a limpar o fogão todo dia, isso é uma obrigação dela. Não Não. é isso. E eu vou dar um Uhum. dinheiro, ou vou dar uma notinha lá porque ela fez isso. Não. É, não. Mas é porque a gente convida ela a pertencer a este Isso. ambiente. E eu acho que tem uma Eles lição de amam. ecologia, de cuidado com tudo, de pertencer a esta família. E essa família, cada um tem a sua responsabilidade, porque todo mundo suja, todo mundo limpa, que a gente mantém o nosso ambiente em ordem. E a alegria que ela faz e de descobrir aquilo, e daí quando eles usam aquele produto que é um spray, faz uma espuma, daí eles têm que ficar cuidando, porque eles querem ficar só limpando, 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 né? Isso, é. Então a gente tem que oferecer de um jeito que a criança possa limpar, 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 e Isso. sem se ferir com o produto. Então, assim, e as pessoas se admiram, nossa, mas ela limpa, ela tem 4 anos. Não, é porque a gente oportuniza, né? Não é obrigado a fazer aquilo, mas ela tem prazer naquilo, né? Como algumas vezes as pessoas viram o Gabriel lavando louça, né? Não é que ele vai lavar toda a louça e ele tem obrigação de mas ele É. tem prazer naquilo e aquilo está desenvolvendo zilhares de outras coisas. Então, Isso. e a gente precisa resgatar, né? Essa questão e a questão do brincar com a criança, para as crianças aprenderem, reaprenderem a brincar. Né? Eu tive Isso. uma vez lá com a Camila Isola, lá na Escola Montessori de Campinas, e aí eu Uhum. fui conhecer a escola. Daí ela tinha um espaço lá no fundo para as crianças que ficam no integral com brinquedos não estruturados, né? Isso. Aí elas comentaram, porque as crianças não, elas chegam aqui na escola e elas, claro, elas têm lá as 3 horas de atividade Montessori, mas depois tem outras atividades. E a gente percebe que elas chegam sem saber brincar. Então você vê como a gente É está isso mesmo. roubando a infância, né? O brincar é tão essencial na É, criança e isso foi roubado. Shelia, você tem é. atendimento agora há pouco, e daqui a Eu pouco tenho. você precisaria. Então, para encerrar, É. deixa assim uma dica, uma orientação, uma coisa que você daria para que a gente, nós adultos, né, nós adultos, as mães, os pais, as famílias que estão aí assistindo você, o que a gente pode, ou o que a gente deve oferecer para as crianças para potencializar, ou respeitar, ou contribuir para o desenvolvimento sadio delas, para elas poderem trabalhar de forma a chegarem nesse equilíbrio emocional, nessa normalização. É possível a gente cooperar de alguma forma, né? Em primeiro lugar, o que eu sempre falo, e não é o que fala, Montessori que falou, é evitar interferência, né? Quando a gente interfere, quando a criança estiver prejudicando assim, é o próximo é o ambiente. Fora isso, a gente não precisa interferir. Então, se ela quer limpar o fogão, deixa limpar o fogão, né? Quantas vezes, se for o caso, que nem a sua filha. Então, assim, eu acho que o principal é evitar interferências e confiar na criança.
Se a gente não confiar na criança, nós vamos continuar interferindo, né? Então, se a gente conseguir confiar na criança, automaticamente a gente vai interferir menos, 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 e isso vai diminuindo. E a criança encontra a própria paz, né? A criança ama fazer as coisas sozinha. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, eu deixo essa palavra, confiar. Se a gente não confiar, a gente não vai alcançar, não vai diminuir as interferências. Acho que a Sheila caiu da conexão dela. Bom, é isso, né? Quero, não sei se ela volta, se ela não volta, como que tá lá a conexão dela, mas vai ficar disponível a, a nossa live. Ai, gente, olha, eu tento fazer em uma hora, eu juro que eu tento fazer em uma hora, mas ai, e nem sempre dá. E quero agradecer. Eu vi que você caiu, você não se machucou não, né? Você tá bem? Precisa de um gelinho? Como é que você tá? Eu sou teimosa, ontem. Tô toda Nossa! machucada já caí quantas vezes? E muito obrigada, Sheilinha. Puxa, a gente vai Obrigada ficar a você, aqui a a noite todos. toda. E já quero É. deixar o convite, se você puder, em outro momento, falar um pouquinho pra gente só sobre o ambiente, né? Ah, com Fica bem à certeza, é um vontade, prazer. né? Aham. Vamos ver, eu sei que a sua agenda é Vamos super combinar. corrida, é super apertada, mas é sempre um prazer te ouvir, né? Você tem tanta riqueza no que você é, extravasa, assim, né? Você é o despertar. Então, deixa aí os seus links, deixa aí os seus contatos para quem quiser te acompanhar no Instagram, para quem quiser uma consultoria, quem quiser trazer você para dentro da casa, né? Para poder estar orientando. Não é só quem faz Montessori em casa, como que é? Você também consegue ajudar essa família que quer ajudar essa criança? Fala aí um pouquinho pra gente, para você poder. Sim, vamos lá antes que caia. Isso. Eu atendo, eu atendo famílias, guias, né, professores, educadores, até gestão. E estou ajudando a minha escola aí a nascer. E eu acho que eu sempre peço para, se possível, encaminhar no meu e-mail, que é despertarmontessori@gmail.com. Então, conta um pouquinho a história, e em cima dessa história eu retorno, eu falo que é um plano de ação para ajudar, né? Seja a família, seja o guia, seja a gestão. Eu acho que eu fui, quando eu pensei na despertar, me deram dica para fechar. Ah, atende só tal pessoa, eu não consigo, né? É muito difícil. Então eu abri essa porta aí e eu atendo até bastante famílias. Eu fiquei assim, surpresa inicialmente, mas tem bastante famílias que pedem ajuda e são ajudas assim incríveis. No final tudo dá certo e eu acompanho durante um bom tempo essa jornada aí. Que E tem bom. meu Instagram, que é esse Despertar Montessori que vocês estão aqui ao vivo com a gente. Muito Isso. obrigada, Rubiana. Rubiana também é incrível, gente. Ela é muito humilde, ela não fala dela. Ela é incrível. Eu nem gosto E de fazer espero live que, hein? sozinha, porque não precisa. Acho É, que eu gosto dessa coisa de dialogar, de aprender com todo mundo. E é todo mundo mesmo. Então, obrigada. O pessoal tá super comentando. A Luizinha falou que foi final de maravilhoso, semana ela eu tô indo amou. ali na Marcela, ó. A É, Marcela tá aqui na ó, ali, quem ela é mais? A família. Montessori Brasil, a Natália. Você já tá no Brasil, É, Natália? Você é outra que eu quero é. conversar, bonitona. O meu Ela travou tudo agradeceu. aqui. É. Lá, obrigada, Ruby, pela oportunidade, a Sheila por compartilhar, o maravilhoso, Agradeço obrigada, Aninha. A gente vocês. que agradece vocês E por estarem aqui participando. Essa live vai ficar disponível e eu já pedi para o meu esposo tentar baixar para a gente tentar deixar ou no YouTube ou no IGTV. Depois ai, eu que converso com você, bom! Shaila, se você autoriza para a gente Ah, já tá poder. assinado, ó. Tá Já tá assinado, pode autorizado? deixar. Então tá. Já. Para que as pessoas possam acessar, né, e te conhecer e te ouvir, porque você tem tanta riqueza, acho que vale a pena a gente espalhar Montessori por aí, né, nessa Ah, generosidade, espero ter nesse amor. ajudado, de verdade, de coração. Muito bom. Desculpa, foi muito rápido, mas acho Imagina. que deu pra falar um pouquinho, né? Tô indo, É. Marcela, sábado, hein? Obrigada, Rubia. Obrigada a todos, Obrigada tá a você, bom? amor. Um beijo. Beijo, Até. tchau, tchau. Tchau. Tchau.